né? Nós estamos quase terminando o estudo sobre a fé que a gente começou, né? Acredito que mais essa aula e a outra a gente termina. E hoje nós vamos falar sobre, sobre os inimigos da fé, né? Nós falamos de como ter fé, nós falamos de como adquirir fé, nós falamos de como fortalecer a nossa fé durante todas as aulas passadas, tá? E aí hoje nós vamos falar sobre os inimigos da fé. O que é os inimigos da fé? São 6 coisas ou 6 inimigos que a gente diz, né? Que faz a gente perder o combate da fé, que faz a gente perder, esfriar a nossa fé, faz com que a nossa fé ela não seja ativa, né? E são 6 inimigos que faz com que a gente deixe muitas vezes de ter fé, né? E a gente sabe, né? A gente sabe que nós vivemos pela fé. Nós temos que viver pela fé. Nós que somos cristãos, né? A palavra de Deus declara que o justo viverá pela fé. Então, nós já falamos isso muitas vezes nas aulas passadas e nós precisamos sempre colocar isso em prática, que nós precisamos viver pela fé, porque a palavra de Deus diz também que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, nosso andar, nosso caminhar tem que ser pela fé. E a partir do momento que eu não caminho pela fé e eu deixo um desses inimigos aqui que a gente vai estudar hoje, perecer, tirar a nossa fé ou tirar nosso caminho de fé, isso a gente vai caindo e a gente vai perdendo a nossa fé, vai desagradando a Deus, vai ficando fraco e por aí vai, tá bom? Então é muito importante. Então são 6 inimigos da fé que nós vamos falar aí hoje, né? Se der tempo a gente fala todos, mas acredito que vai dar tempo de falar todos os inimigos da fé aqui, tá bom? Então, o primeiro inimigo da fé, né, que nós vamos comentar, nós vamos falar sobre ele, é eu não ter o entendimento da nova criatura que eu sou. Então, o primeiro inimigo da fé é eu não ter entendimento da nova criação. Quando Jesus fala que nova criatura é, né? Quando eu não tenho esse entendimento de que eu sou uma nova criatura, eu não consigo viver em fé, né? Eu não consigo caminhar em fé. Então abre lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha só o que a palavra de Deus diz, né? Diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Então, olha só, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu tenho que entender isso e tenho que aceitar isso. Eu tenho que, para começar a andar em fé, eu preciso entender que eu sou nova criatura, né? E aí no versículo 18 ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então tudo vem de Deus e Deus nos reconciliou. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que nós reconciliemos a Deus. Aquele que nos não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça em Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor. Douglas, meu amigo. Tudo bem, meu querido? Então, o primeiro inimigo da fé, o primeiro inimigo que vai minar a sua fé é você não conhecer, não entender, não ter o entendimento dessa verdade. Né? Deus ele não somente perdoa os seus pecados, não.
Ele fez muito mais. Ele também fez você e a mim uma nova criatura. Quando Cristo morreu na cruz, ele nos reconciliou com o Pai, e isso fez com que nós nos tornássemos novas criaturas. Deus perdoou todos os nossos pecados através de Cristo Jesus e também nos reconciliou, fazendo a gente uma nova criatura, né? O velho homem não existe mais, eu sou, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não adianta, se você não entender isso, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você não vai conseguir ter fé, porque você vai ficar pensando nas coisas do passado. Você vai ficar pensando nas coisas que você era, nas coisas que você já foi e que Cristo já levou na cruz. Pedro, e aí Pedro, tudo bom? Também tá assistindo com a mamãe, né? Muito bom. Então, o primeiro inimigo da fé, a primeira coisa que o diabo vai tentar usar para minar a sua fé, para destruir a sua fé, é fazer você não entender o que é ser uma nova criatura em Cristo. Então, o que é ser uma nova criatura em Cristo? É entender que os meus pecados foram perdoados e que não só isso, mas que eu também sou uma nova criatura em Cristo. Continuo pecador? Sou um pecador, mas um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando você entende isso, quando você entende essa questão da nova criação, né, que ele fez tudo novo na nossa vida, você consegue caminhar em fé. A partir do momento que o diabo começa a colocar pensamentos em você de que você não é mais, de que você não é amado por Deus, de que você não é nova criatura, que todos os pecados que você já cometeu estão colocando culpa em você. Se você carrega culpa de pecados, se você carrega culpa da sua vida passada, o inimigo, essa é a estratégia dele, fazer com que você esqueça que você é uma nova criatura em Cristo. E se você é uma nova criatura em Cristo, tudo se passou, como diz no versículo, né? Tudo, eis que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo, meu irmão, na sua vida. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, as velhas coisas passaram. Então não deixe o passado te condenar. Porque o passado te condenando, as coisas do passado te condenando, vai fazer com que você perca a fé. Vai fazer com que você perca essa batalha da fé. Né? Porque Jesus disse, tomai o meu fardo, que o meu fardo é leve. Ou seja, tirem o fardo de culpa de vocês. Tirem esse fardo de culpa da vida de vocês, porque o fardo de Jesus é mais leve. Ou seja, não há culpa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Independente de como foi seu passado, meu irmão, se você aceitou Jesus Cristo, você é uma nova criatura. Nunca se esqueça disso. Nunca deixe o diabo apagar da sua mente, do seu coração, que você é uma nova criatura em Cristo. Porque quando uma das primeiras armas que ele vai fazer é isso. Quando você esquece que você é uma nova criatura e que seus pecados foram perdoados em Jesus, e você começa a perder a fé. Você começa a não acreditar de que você pode alcançar lugares maiores por causa de Deus. Você não consegue mais focar nas coisas que Deus falou, porque você está preocupado com a culpa que você tem carregado de pecados passados. Então esse versículo, né, 2 Coríntios 5, 17 a 21, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Todos nós, eu, você, aqueles que aceitaram Jesus, é uma nova criatura. Então não deixe o diabo te enganar, dizendo que você não mudou, que você não é nada, que você, infelizmente, continua do mesmo jeito. Não, esqueça isso. Cristo te fez uma nova criatura, porque senão a sua fé vai acabar sendo minada. A sua fé vai acabar sendo destruída, porque você não tem o entendimento dessa nova criação. Amém? Então que você entenda hoje que Cristo já perdoou os seus pecados, que Cristo já levou os seus pecados na cruz, que Cristo já remiu a sua vida, remiu a minha vida. E hoje nós somos novas criaturas. Ah, Paulo, mas eu ainda continuo pecando.
Sim, a gente, enquanto estivermos nessa terra, ainda o pecado, ainda vamos acabar pecando, mas nós não somos escravos do pecado mais. Nós não somos mais escravos, presos pelo pecado. Nós temos o Salvador, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo. Então peça perdão do que você tem errado, cometido de pecado, e viva a realidade da nova criação. Viva a realidade de ser uma nova criatura em Cristo. Uma nova criatura. Aquele Paulo antigo antes de aceitar Jesus não existe mais. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu estou agora sendo uma nova criatura. E eu estou sendo aperfeiçoado dia após dia. Você está sendo aperfeiçoado dia após dia. Então tenha fé. Por mais que você tenha escorregado, por mais que você tenha caído no pecado, volte-se a Jesus Cristo. Peça perdão, recomece e tenha fé de que Ele é o teu Salvador. Ele que te purifica de toda iniquidade. Ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, ainda que seja vermelho como a escarlata, o sangue dele transforma em mais alvo do que a neve. Amém? Então, abre lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Só para finalizar isso aqui, ó. Paz do Senhor aí. Quem que tá com o login da Torre Forte? Paz do Senhor. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, ou seja, obra de tuas mãos, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paz, Ricardo, tudo bem? Olha que lindo esse versículo, cara, para você entender que você é uma nova criatura, que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha só, pois somos feituras deles, criado em quem? Em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus já de antemão, ou seja, antes de você nascer, já preparou para que andássemos nela. Deus sempre teve um caminho novo preparado para você. Então você, nós somos feituras de Deus, novas criaturas em Deus. Então não deixe o diabo te enganar. Não deixa. Não deixa dizendo que ele está dizendo que você não é nova criatura coisa nenhuma, que você não mudou. É mentira dele. Ele é um mentiroso. Porque eu acredito no que a palavra diz. A palavra diz que eu sou nova criatura, que eu sou feitura dele, feito em Cristo. Eu não vou acreditar no que o diabo me diz. Porque o que o diabo me diz é mentira. Ele é um pai da mentira, ele mente. Agora, o que a palavra de Deus diz é verdade, porque a palavra é a verdade. E a verdade vos libertará. Então, que você seja liberto dessa prisão de Satanás, dizendo que você não é nova criatura. Você é nova criatura em Cristo. E aí a sua fé vai aumentar. Aí a sua fé vai ser fortalecida. E é por isso que nós temos que ler a palavra, meu irmão. Porque a palavra diz quem eu sou em Cristo. A palavra de Deus diz quem eu sou. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve, se você não medita na palavra, você é facilmente enganado por Satanás. Você é facilmente enganado, porque aqui, ó, esse versículo 2, Efésios 2:10, diz uma das coisas que eu sou. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, você vai ver tantas coisas que você é em Cristo. Você é abençoado, só vou falar algumas. Você é abençoado, você é escolhido, você é santo, você é irrepreensível, você é filho, você é redimido, você é herança, você é predestinado por Deus, você é um louvor da glória de Deus, você foi selado por Deus, você é salvo, você é feitura de Deus, você é aproximado, você é um novo homem, uma nova criatura, você é família de Deus. Você é fundamento apostólico de Deus.
Você é a habitação de Deus no Espírito. Tudo isso está no versículo 1 e 2 de Efésios, no capítulo 1 e 2 de Efésios. Olha que maravilha. Cara, é tanta coisa. E aí você vai acreditar no que Satanás diz, que você é um derrotado, que você não é filho, que você... Meu irmão, olha, a palavra de Deus dá de 10-0 em Satanás. Dá de 10-0. E ele tem minado a força de muitos crentes, minado a fé de muitos crentes, porque não acreditam na nova criatura. Né? Não acreditam em nova criação. Então que você não deixe esse inimigo roubar a tua vida. Que você não deixe esse inimigo roubar a tua fé. Você é sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? O segundo inimigo é a falta de entendimento da realidade de que Ele é em nós e do que nós somos nele. Então, não é só o primeiro, né, da nova criação, mas é a falta de entendimento do que Deus é em nós e do que nós somos nele. Do que nós somos nele. Abre lá em Efésios 1:7. Nós já estamos em Efésios, né? 1:7. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Efésios 1:7. No qual temos a redenção. Você é remido pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A redenção já está consumada. Você é remido. O que é remissão? Remissão é que os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Já foram levados na cruz por Ele. E o que você é em Cristo? Você é remido em Cristo Jesus. E o que Cristo é para você? Ele é o seu remidor, Ele é o seu salvador, Ele é seu Senhor. Então, a partir do momento que você tem em mente de que você é uma pessoa remida em Cristo, Satanás não consegue minar a sua fé. As pessoas, às vezes, elas esquecem isso, que você tem a remissão em Cristo Jesus. Que você é remido pelo sangue de Jesus. E só bastou uma vez, meu irmão, né? Como nós vimos no culto ontem na palavra, que antigamente as pessoas precisavam anualmente levar animais para que os pecados delas fossem cobertos apenas. Mas pelo sangue de Jesus foi o único e último sacrifício para tirar o pecado. Para tirar o pecado. João Batista falou para os discípulos: olha, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não encobre o pecado como era o sangue dos animais, né? Que a pessoa tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal, transferir os seus pecados, ele morria, né? Esse animal morria pelos pecados daquela pessoa, mas não tirava os pecados daquela pessoa, era só coberto temporariamente. Mas Jesus nos remiu. O sangue dele, ele tira o pecado, ele não encobre, ele tira o pecado do mundo. E o que você é em Cristo? Você é remido, meu irmão. O que nós somos em Cristo? Nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Cara, isso, não sei você, me sinto emocionado por isso. Por saber que eu sou remido. Por saber que nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Porque Ele levou todos os meus pecados. Porque Ele tirou os meus pecados lá na cruz e me deu salvação, me deu remissão. Hoje eu não sou mais escravo do pecado. Hoje você não é mais escravo do pecado. Então tenha isso em mente. Tenha isso em mente e deixe de uma vez por todas esse pecado que te assola. Porque você é remido no sangue de Jesus, há perdão para você, há remissão, há pureza, há santificação para mim e para você, meu irmão. Quando o diabo tira isso de você, quando você não entende isso, ele tira isso de você, você se sente sujo, você se sente imundo, você se sente
não remido, e isso faz com que você não acredite no que Deus falou, quem você é, não acredite nas promessas de Deus, não acredite mais em Deus, não tenha mais fé, não tenha passos de fé, porque você se sente impuro, você se sente sujo, porque o pecado é isso, o pecado é cadeia, o pecado é veneno mesmo. A alma morre, a alma vai morrendo e o corpo se apodrece. Mas você tem que ter a realidade da remissão na sua vida. Quando o diabo consegue tirar isso de você, tirar o foco de que você é uma pessoa remida no sangue de Jesus, mas ser remido no sangue de Jesus não significa também que eu posso pecar à vontade. Pelo contrário, o sangue me purifica para que eu seja mais santo, para que eu seja cada vez mais limpo em Jesus. Porque lá em Apocalipse fala: quem é sujo, suje-se mais, quem é santo, santifique-se mais. O sangue de Jesus, meu irmão, está sobre você. O sangue de Jesus está sobre mim. O sangue de Jesus está sobre a igreja, está sobre aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E pelo sangue estar sobre nós, meu irmão, nós somos remidos. Não deixe o diabo tirar isso de você. Não deixe o diabo tirar, em primeiro lugar, que você é uma nova criatura. Em segundo lugar, não deixe ele tirar o entendimento de que você é remido no sangue de Jesus. Não deixe ele tirar isso de você, meu irmão. Porque quando ele consegue tirar esses 2 pontos e os outros 4 que a gente vai falar, você perde a fé. Você não consegue acreditar mais. Você entra num beco, num poço de lamaçal de pecado, e aí você não consegue mais acreditar nas obras de Deus, não consegue mais acreditar nas promessas, não consegue mais acreditar no que Deus tem para sua vida. Você não consegue mais acreditar. Né? Abre lá em 1 Coríntios. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 1:30. Olha só. Isto é o que você é e o que você tem em Jesus. Meu, pega esse versículo agora que a gente vai ler, grifa ele, cara. Grifa ele. Se possível, anota ele num papel, coloca na porta do seu guarda-roupa, para que você lembre todas as vezes quem você é em Cristo e o que ele é para você. Olha só. Olha só. 1 Coríntios 1:30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que maravilha esse versículo. Olha que coisa mais gostosa de ouvir esse versículo. Nós somos dele, nós somos de Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos dele em Cristo Jesus. Cristo nos reconciliou com o Pai. Através da remissão dos pecados, Cristo nos reconciliou com o Pai. Você é reconciliado com Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso. Você pode colocar um sorriso nesse seu rosto agora e agradecer e falar: obrigado, Deus, por eu ser reconciliado, por eu ser seu. Através de Cristo, nós nos tornamos em Deus, nós somos de Deus, o qual se nos tornou da parte de Deus também. Nós somos sabedoria, justiça, santificação e redenção. E redenção. E aí ele fala no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Você e eu nós somos sabedoria, justiça, santificação e redenção. E aquele que se gloriar, se glorie no Senhor. Você é dele, meu irmão. Nada vai tirar você das mãos dele. Nenhuma mentira de Satanás, nada vai tirar você das mãos do nosso Deus. Porque você é remido. Você é remido. Você é santo em nome de Jesus.
Você é justiça de Deus em nome de Jesus. Você é santificação em nome de Jesus. Então não deixe o diabo tirar isso de você. Não deixe, né? Na Bíblia tem mais ou menos, no Novo Testamento, na verdade, né? Só no Novo Testamento tem mais ou menos 133 versículos mostrando quem nós somos em Jesus. 133 versículos, né? Então, eu vou falar alguns versículos aqui para vocês anotarem, para que vocês olhem depois, estudem depois, para que fortaleça sua fé de quem você é em Cristo Jesus. Tá bom? Olha que lindo. Atos 17, 28. Vai anotando aí. Atos 17, 28. Eu não vou ler todos porque não dá tempo aqui na aula, tá? Mas depois você medita nesses versículos, tá? Atos 17, 28. Romanos 6, 6. Romanos 8, 1. Romanos 8, 17. Romanos 8, 37. 1 Coríntios 6, 11. Efésios 1, 3. 1 Pedro 2, 24. Esses são alguns versículos, tá? São alguns versículos de quem você é em Cristo. Então, primeira coisa, primeiro inimigo que a gente tem que tomar cuidado para não tirar nossa fé. O não entendimento da nova criação. De que você não é uma nova criatura. O segundo é o entendimento o não entendimento de quem nós somos nele e de quem ele é para nós. Isso vai tirando a sua fé. Mas hoje esses pontos estão sendo fechados na sua vida em nome de Jesus. E você vai sair dessa aula aqui, ó, cheio de fé. Cheio de fé, sabendo quem você é em Cristo, que você é uma nova criatura, que você é remido em nome de Jesus, né? O terceiro ponto aqui, então, o terceiro inimigo que tira a nossa fé é a falta de entendimento no que se diz respeito à justiça. Não entender a respeito da justiça de Deus em Cristo Jesus mantém uma pessoa em escravidão, né? Então, o terceiro aqui, então, é a falta de entendimento referente à justiça de Deus. Se eu não sei a respeito da justiça de Deus que está em Cristo Jesus, essa pessoa fica presa. 1 Coríntios, abre lá em 1 Coríntios 1, versículo 30, que nós já lemos, né? Que nós somos justiça. Acabamos de ler esse versículo, né? Que nós somos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Olha só. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só que lindo esse versículo, meu irmão. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Ele se fez pecado por nós. Ele se tornou pecado pela minha vida e pela sua, para nos remir. E aí nisso, nele, nós fomos feitos justiça de Deus. Quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida hoje, Ele já não vê mais a injustiça. Ele já não vê mais coisas erradas na nossa vida. Ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E nele, em Jesus, nós somos feitos justiça de Deus. Em Deus. Nós fomos feitos justiça. Isso significa que nós somos justos diante de Deus. Nós somos justos diante de Deus. Esse capítulo é 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. E o que é ser feito justiça em Deus? É a habilidade de a gente se colocar diante do trono de Deus sem culpa.
Cara, olha que maravilha, olha que espetacular o que Cristo conquistou na cruz pra gente. Pelo fato dele se tornar pecado, ele nos tornou justiça. Antigamente, somente uma pessoa podia entrar diante de Deus uma vez por ano, que era o sacerdote. E ele entrava diante de Deus, pra você ter uma ideia, tinha uma corda que era amarrada na cintura dele, porque se ele entrasse lá em pecado, ele era fulminado pela glória de Deus, e as pessoas tinham que puxar ele lá de dentro do Santo dos Santos. Então, só uma pessoa podia entrar no povo de Israel diante da presença de Deus, que estava a arca ali no Santo dos Santos, estavam a arca, a vara de Arão, um pouquinho do maná também que estava ali, a tábua dos 10 mandamentos. Na presença de Deus, a arca simbolizava a presença de Deus naquela época. Então o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para poder pedir o perdão de Deus para as pessoas que levavam os animais. E só ele podia entrar ali, né? Os historiadores dizem que quando o sacerdote ia entrar, ele ficava às vezes 2, 3 dias sem dormir, porque ele tinha medo de ter sonhos pecaminosos e entrar com pecado na presença de Deus e ser fulminado. E aí vem Jesus. E aí vem o nosso mestre, aí vem o nosso Jesus, morrendo na cruz por nós, se fazendo pecado por nós, para que hoje nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Hoje você só pode entrar na presença de Deus, meu irmão, porque Jesus pagou um alto preço por isso. Porque Jesus morreu no meu e no seu lugar. Porque Jesus se fez pecado por nós, para que hoje nós fôssemos justiça. Hoje nós só podemos entrar na presença de Deus sem culpa, sem inferioridade, né? Como se não existisse pecado, nós podemos entrar na presença dele, porque nós fomos feitos justiça. Nós fomos feitos justiça através do ato de Jesus. Então, meu irmão, o que o diabo quer roubar de você é esse sentimento, é essa realidade, esse entendimento de que você foi feito justiça. Então você pode sim, meu irmão, entrar na presença de Deus. Não deixe de entrar na presença de Deus. Foi um dos presentes mais gloriosos que Jesus conquistou na cruz para nós. Foi entrarmos na presença do Senhor, porque Ele nos fez justiça na presença do Senhor. Ele nos fez justiça, cara. E por você ser justiça na presença do Senhor pelo sangue de Jesus, você pode entrar na presença de Deus. Você pode, hoje não existe mais o véu que separa Deus e o homem. Existe uma conexão direta agora com Deus. Você vai lá no teu quarto, tranca a porta do teu quarto e entra na presença de Deus. E o diabo quer roubar isso de você. O diabo quer minar isso de você, porque ele sabe que tirando isso, você não vai ter a fé para entrar na presença de Deus. Você vai se sentir pecaminoso, você vai se sentir culpado. E ser feito justiça é como se o pecado não existisse, porque nós somos justiça, né? E aí, como que eu recebo isso, Paulo? Recebo o perdão de Deus, meu irmão. Você é pecador como eu. Nós somos pecadores, nós somos indignos, mas o sangue de Jesus nos fez justiça. É o sangue de Jesus, é pelo sangue. Então, pelo sangue, você é perdoado. Peça perdão e entre na presença de Deus. Há perdão para a sua vida, há perdão para a minha vida. Há perdão para todos nós. Oh, glória a Deus. Está liberado o perdão, porque Jesus morreu e fez justiça. Fez a gente justiça e nós podemos entrar na presença dele. Então não deixe o diabo colocar coisas na sua cabeça dizendo que você é imundo, que você não é digno, que você não que você é sujo e que você não pode entrar na presença de Deus. Ele faz com que a sua fé caia, a sua fé seja minada e ele te derrote depois. Esse inimigo é terrível, esse inimigo no não entendimento da justiça. E muitos cristãos hoje, muitos, não têm esse entendimento de ser justiça na presença de Deus.
Então muitos ainda não foram curados, não aceitaram o perdão de Deus. Mas em Cristo, se eu confessar o meu pecado, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É lindo demais. Então Deus te criou não para ser injusto, você é justo hoje em Cristo Jesus. Então justiça, como eu falei, é a habilidade de se colocar na presença de Deus. Então nós permanecemos na presença dele, não somente quando morremos, quando nós estamos vivos agora, nós estamos na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu e o seu sangue nos fez justiça. Nos fez justiça diante de Deus. E isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. É glorioso. Quando a pessoa não tem esse entendimento, é tão terrível. Quando a pessoa não tem esse entendimento de que ela é justiça, feita justiça, que ela pode entrar na presença de Deus. É tão terrível, isso é tão desesperador, porque ela não consegue encontrar meios. E se você não tem a presença de Deus, meu irmão, se você não entra na presença de Deus, você se torna fraco na fé, você não acredita em mais nada, você vai deixando as coisas, sabe, sendo destruídas ao seu redor. Ao terminar essa live, essa aula, peça perdão dos seus pecados e entre na presença de Deus, porque você é feito justiça. Não deixe o inimigo falar o contrário, de que você é imundo. Não, 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 não. Não deixe. Não deixe. Não deixe ele tirar isso de você. Porque nós somos remidos em Cristo Jesus. Remissão de pecados para pecador como nós. Nós somos remidos, né? Então nós podemos adentrar na presença do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Abre lá em Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 34. Olha o que ele diz aqui. 31, 34. Olha só. Isso aí, Lucão. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado de cima a baixo. Olha lá, Jeremias 31, 34, que ele diz: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Olha Jeremias profetizando aqui. Todos me conhecerão. Como que a gente conhece a Deus, meu irmão? Hoje você e eu temos a oportunidade em Cristo de conhecer a Deus, porque nós somos feitos justiça. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então faça com que seus filhos entrem também na presença de Deus, desde o menor até o maior deles. Então faça com que seus filhos também, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, quem quer que seja, faça eles entrarem na presença de Deus também, porque o Senhor fala: todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor. Olha o que ele diz: pois perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei, cara. Glória ao nome de Jesus. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando você é remido pelo sangue de Jesus, feito justiça, você entra na presença, pede perdão e os seus pecados são apagados. Deus jamais se lembrará. Então é para todos, desde as criancinhas, desde o menor até o maior deles, desde aquele do servo mais, da pessoa mais humilde até a pessoa grande em, sei lá, em posição. Todos podemos entrar na presença de Deus, porque Cristo morreu na cruz. E ainda Deus promete: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais.
Glória ao nome de Jesus. Grife esse versículo de Jeremias aí também, meu irmão. Grife esse versículo, né? Porque todos me conhecerão. Todos, 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 todos. Então, isso significa que cada um pode ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Cada um. Os seus filhos podem ter uma experiência pessoal com Jesus, com Deus. Eles podem conhecer a Deus. Você pode conhecer a Deus. Todos da sua casa podem conhecer a Deus. Todos podem conhecer a Deus. Todos, todos. Glória a Deus por isso. Tudo isso pelo sangue de Jesus. Tudo isso pelo sangue de Jesus, cara. É o sangue de Jesus que proporcionou que a gente pudesse fazer isso. Pudesse entrar na presença dele. Oh, glória. Então há perdão. Abre lá em 1 João 1,9 para a gente encerrar essa parte. 1 João 1,9, lá no finalzinho. Primeira João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. É simples, meu irmão. Arrependimento. Não deixe o diabo dizer que o seu pecado não tem mais perdão, de que você não é mais digno, de que você não é mais, de que você não é uma pessoa santificada em Deus, que Deus não vai te ouvir mais, de que seus pecados são muitos, muitos, muitos e que Deus não vai te perdoar, porque você já bateu a cota de pecado. Olha o que diz em 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e também nos purificar da injustiça. É simples, meu irmão. A palavra de Deus é simples. Mas sabe por que você e eu, às vezes, ficamos em condenação? Porque nós não conhecemos, Não conhecemos a palavra. Não conhecemos, cara. Não conhecemos versículos como esse que nos tira da prisão e dizemos e nos diz que nós somos livres em Jesus para pedir perdão para Ele e que Deus perdoará nossos pecados e que Deus não se lembrará mais das nossas injustiças e nos transformará em justos. E aí nós vamos perecendo, ouvindo a mentira de Satanás. E a nossa fé vai, caindo, 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 até que chegar uma hora que você não acredita mais em nada. Até chegar uma hora que você não acredita em mais nada. De que Deus possa te perdoar. Você fala: ixi, meu pecado é muito grande. Não existe perdão para o meu pecado, porque eu já estou afundado há tantos anos nesse pecado, nesse vício. Eu já estou há tantos anos nisso, acho que Deus nem ouve mais a minha voz. Isso é mentira de Satanás, porque você é feito justiça em Deus. E pelo sangue de Jesus, você pode se arrepender, entrar na presença de Deus e pedir perdão. E recomeçar quantas vezes forem necessárias. Pedindo ajuda do Espírito Santo para que Ele te conduza à santificação. E é isso. E é isso que nós temos que entender, de que essa mentira de Satanás tem que cair por terra hoje, na minha vida e na sua vida. Então a primeira mentira, o primeiro inimigo, que você não é uma nova criatura, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A segunda mentira, que você não é remido no sangue de Jesus, de que você não é remido. A terceira é que você não é justiça de Deus. Sim, você é justiça de Deus. Você é justiça de Deus. O quarto inimigo aqui, a falta do uso apropriado do nome de Jesus. Né?
O uso apropriado não é usar o nome de Jesus para qualquer coisa. É usar o nome de Jesus apropriado. Abre lá em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Abre lá comigo, João, capítulo 16, verso 23. João, capítulo 16, verso 23. Diz assim: Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. É Jesus falando. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. Então todo crente tem o direito de receber as bênçãos dos céus usando o nome de Jesus. Você pode usar o nome de Jesus para pedir as coisas aos céus, pedir as coisas a Deus. Você tem esse direito. Jesus nos deu esse direito aqui, ó, em João. Nos deu esse direito. Ele diz lá no versículo 24, como a gente acabou de ler, no versículo 24, 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e vocês vão receber, para que a vossa alegria seja completa. Então, use o nome de Jesus com sabedoria. Isso vai fazer com que você aumente a sua fé. Quando você deixa de pedir as coisas em nome de Jesus, você deixa de receber as coisas. E o diabo quer que você deixe de pedir as coisas em nome de Jesus. Porque ele sabe que se você não usar o nome de Jesus, que é poderoso, que é glorioso, que é tremendo, nada vai acontecer. Então, esse nome de Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que Jesus disse: peçam ao Pai em meu nome. Peçam ao Pai. Jesus está dando uma autorização, dizendo que para você usar o nome de Jesus para pedir ao Pai alguma coisa. Peçam ao Pai em nome de Jesus, porque o nome dele tem toda a autoridade. Abre lá em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, verso 15. Olha o que ele diz. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, Jesus falando. Nós temos autoridade no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a autoridade máxima. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tem que ser no nome de Jesus. Não é no seu nome, não é na sua força, não é no seu braço, não é no seu poder, é no poder do nome de Jesus. O sangue nos purificou, o nome nos dá autoridade para delegar, para expulsar, para pisar em serpentes e escorpiões. Então use o nome de Jesus, porque Jesus, em meu nome vocês vão fazer isso. Vocês vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, em meu nome. É no nome de Jesus. E aí Satanás usa esse inimigo que a gente não usa o nome de Jesus apropriadamente, e aí a gente vai perdendo a fé porque as coisas não acontecem. Quando a gente pede coisas egoístas, quando a gente pede, tem gente que usa o nome de Jesus para pedir o mal para outras pessoas. Tem gente que usa o nome de Jesus para pedir vingança contra outras pessoas. Então não estão usando o nome apropriadamente, aí não acontece as coisas, sabe o que acontece? Perde a fé, porque não usa apropriadamente o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome
vão falar novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará mal, vão impor as mãos sobre o enfermo. O nome de Jesus é para ser usado para o reino. O nome de Jesus é para ser utilizado para que o reino avance. O nome de Jesus é usado para que o reino tenha forma e alcance lugares. Jesus está dando as últimas instruções aqui de evangelização em meu nome. Em meu nome. Colocarão mão nos enfermos e expulsarão e curarão em meu nome. Só que as pessoas utilizam o nome de Jesus muito para o pessoal, para coisas egoístas, para coisas só para ela, para coisas que só ela vai usufruir. O reino não vai ganhar nada nisso, o reino não vai ganhar nada. Né? Pessoas egoístas utilizam o nome de Jesus para ganhos próprios, acham que o nome de Jesus é uma varinha de condão, pum, que vai realizar todos os seus desejos, uma lâmpada de um gênio mágico. Meu irmão, o nome de Jesus precisa ser usado apropriadamente. O reino tem que ganhar quando você utiliza o nome de Jesus. O reino de Deus tem que ser notório, a glória de Deus tem que ser notória quando você utiliza o nome de Jesus. Paulo, então quer dizer que eu não posso pedir nada para mim? É para a glória de Deus, o reino vai ganhar com isso? Então pode pedir, meu irmão. Pode pedir que em nome de Jesus as coisas vão acontecer. Ah, eu quero pedir um carro em nome de Jesus porque eu preciso. Amém, você precisa de um carro, mas vai ser para a glória de Deus, vai ser para o reino avançar. O que você vai fazer com esse carro? Vai ser só bênção para você? Você vai passar na frente de um irmão, não vai dar nem carona para ele? E aí, o que você vai pedir? O que você vai pedir? Vai glorificar o nome de Jesus? Vai glorificar o reino de Deus? Vai expandir o reino? Nós vivemos para o reino, meu irmão. E aí, a palavra de Deus fala: pedis e pedis mal para gastar em vossos deleites, para gastarem consigo mesmo. E é por isso que vocês não recebem, a palavra diz, porque pedes e pede mal para gastar em vossos deleites. Usa o nome de Jesus para gastar em vossos deleites. Aí não acontece, sabe o que acontece? A fé acaba. A fé vai falar: ah, eu peço em nome de Jesus, não acontece nada. Eu peço em nome de Jesus e o que eu peço não acontece. E aí o que acontece? A fé acaba. Ah, eu não acredito que Jesus possa fazer alguma coisa por mim. E o diabo está usando isso. Você tentar usar a autoridade do nome de Jesus. Lembra dos filhos do sacerdote Cefas? Paulo estava expulsando em nome de Jesus, né? Fazendo a obra de Deus em nome de Jesus. E eles tentaram expulsar um demônio. Falou: no nome do Deus, de Jesus, a quem Paulo serve, saia dele, demônio. O demônio só olhou para ele e falou assim: Paulo eu conheço, Jesus eu também conheço, mas quem são vocês? E aí o demônio foi lá e espancou os 7 filhos dele, deixando eles até pelados no meio da rua. Espancou eles. Porque não usaram o nome de Jesus de forma apropriada. Usaram o nome de Jesus para ganhos próprios, para ganância. E usar o nome de Jesus para ganância não estremece o inferno. Usar o nome de Jesus para deleite próprio não estremece o inferno. Mas quando você usa o nome de Jesus para expulsar, quando você usa o nome de Jesus para pegar em serpentes e escorpiões, para curar as pessoas, para fazer o reino avançar, meu filho, meu Deus do céu, as coisas acontecem, o reino de Deus avança e o nome de Jesus tem toda a autoridade para expulsar todo o mal. Então o diabo quer que você continue usando o nome de Jesus de forma errada. E aí a sua fé vai sendo minada por causa disso. Vai caindo por causa disso. E não é isso que Jesus quer. Ele quer que você utilize o nome dele para que o reino avance. Para que o reino chegue a vários lugares aí. Para que você seja o embaixador de Cristo nesse lugar. O que é um embaixador? Aquele que fala em nome de alguém. E você é o embaixador de Cristo, eu sou o embaixador. Então nós temos que falar em nome de Jesus. Né? Temos que falar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então todo crente tem isso. Todo crente. Né? Todos precisam conhecer
o poder do nome de Jesus. Tem autoridade. Quinto e penúltimo ponto. Falta de agir de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, não está alinhado com a palavra de Deus. Abre lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 22. Olha só o que diz Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Sabe o que mina a sua fé? É não estar alinhado com a palavra de Deus. É não estar alinhado. O que estar alinhado? Para ser praticante da palavra de Deus. Então não tente crer e lutar para ter fé. Simplesmente você tem que agir de acordo com a palavra de Deus. Então não apenas leia a Bíblia por ler. Não apenas pegue a Bíblia e tente ler. Não, meu irmão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, sim, mas tem que ser um praticante da palavra também. Se você não pratica, se você só lê, se você não bota em prática aquilo que você leu, você não tem fé. Você vai perdendo a fé. E as coisas vão piorando cada vez mais. Então eu preciso, quinto ponto, eu preciso que a minha vida esteja alinhada com Deus. Preciso que a minha vida esteja alinhada. Olha lá, Tiago 2, versículo 20. Aí mesmo, ó, versículo 20 diz assim: que queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se as Escrituras diz, ao qual diz, ora, Abraão creu e em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Então, fé e obras andam juntas, meu irmão. Elas são irmãs gêmeas. Precisa não ter só obras e não ter só fé. Quem tem fé tem obras. Agora, quem tem obras muitas vezes não tem fé. Não é justificado pelas obras, é pela fé. Então a sua palavra, a sua vida tem que estar alinhada aqui, ó, com a palavra de Deus. Não só conhecer a palavra, mas praticar a palavra para que a fé não seja minada de você. Amém? E o sexto e último ponto é manter uma confissão de fé. Manter. Falta de manter uma confissão de fé faz com que você perca a fé. Olha só o que diz em Hebreus. Abre lá em Hebreus. Um livro atrás. Hebreus 4:14. Ó, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, confissão significa falar as mesmas coisas que Deus diz. Anota aí. Confissão significa falar as mesmas coisas que Deus diz. Então, quando eu não digo as mesmas coisas que Deus diz, ou seja, através da palavra, do que foi, eu não mantenho uma confissão de fé. E isso vai minando a minha fé, vai diminuindo a minha fé, porque é um inimigo quando eu não mantenho isso. Então, a sua fé nunca irá além da sua confissão. Se você ver no capítulo, abre lá no capítulo 10, ó. Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então a sua fé nunca irá além da sua confissão. A sua fé nunca vai além disso, da sua confissão. Então você precisa confessar, você precisa manter firme a sua confissão, manter firme aquilo que Deus falou para você, manter firme aquilo que Deus disse quem você é, manter firme a remissão dos seus pecados, manter firme a confissão de que você é a justiça de Deus, manter firme que a sua vida tem que estar alinhada com a palavra de Deus.
Foi o que Deus falou. E aí você consegue manter a sua fé. Porque quando você não mantém firme esses pontos que a gente falou, a sua fé vai caindo, meu irmão, vai caindo. Chega numa hora que você não tem mais fé. Chega uma hora que você não tem. Então, nós nos tornamos aquilo que confessamos, seja bom ou mal. Então, se você confessa maldição na sua vida, vem maldição para sua vida. Se você confessa a palavra de Deus na sua vida, as bênçãos de Deus, quem você é em Cristo, que você é filho, isso vem na sua vida. Isso vem. Então, manter a confissão de fé faz com que a gente afirme a nós mesmos quem nós somos em Cristo Jesus. E se você confessa, nada dá certo mesmo, tudo dá errado, tudo é isso, tudo é aquilo, você acaba se tornando isso que você está confessando. Você se torna aquilo que você confessa, seja bom, sejam maus. Então por isso que tem muita gente derrotada hoje no meio cristão, porque só murmura. A confissão dela não é uma confissão de fé. Ela não mantém uma confissão de fé, ela mantém uma confissão de derrota. Ela mantém uma confissão de coisas ruins. Aí sabe o que acontece? As coisas ruins vêm, meu irmão. Sua fé é medida por aquilo que você confessa. Sua fé é medida por aquilo que você confessa. Se você confessa a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, sua vida está alinhada com a palavra de Deus, você tem uma grande fé. Agora, se você confessa a maldição, se você confessa a murmuração, se você confessa a derrota, você mostra um nível de fé fraco. Um nível de fé que quase nada de fé. Foi a aula passada que nós falamos, os níveis de fé. Quase nada de fé. Isso se tiver fé. Né? A murmuração só atrasa as bênçãos de Deus na sua vida. E não manter uma confissão de fé faz com que você mantenha uma confissão de pecado, uma confissão de maldição, e isso mina a sua fé. Isso vai minar a sua fé. Isso vai destruir a sua fé. Então, recapitulando aqui, quais são os inimigos da fé? Então, se você não tiver entendimento da nova criação, ou seja, de quem você é em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, isso vai minar a sua fé. Se você não tem o entendimento da realidade de quem Ele é em você e de quem você é nele, remido em Jesus, isso também vai tirar a sua fé. Se você não tiver, terceiro, se você não tiver entendimento de que você é justiça de Deus, o que é justiça de Deus? É entrar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem nada. Se você não tiver isso em mente, isso também é um inimigo da sua fé. Se você não usa apropriadamente, quarto ponto, o nome de Jesus, isso também vai minar a sua fé, porque nada vai acontecer. Porque o nome de Jesus é autoridade somente para aqueles que usam o nome dele para o reino. Né? Nada vai acontecer. Quinto ponto, se você não agir de acordo com a palavra de Deus, isso também vai minar a sua fé. Isso também vai tirar a sua fé. E sexto ponto, se você não mantiver uma confissão de fé, ou seja, se você não confessar a palavra, não confessar o que Deus diz aqui, pronunciar, confessar, pregar, falar, isso vai tirar a tua fé. Então, esses 6 inimigos que nós falamos, são 6 inimigos que têm destruído a fé do povo cristão, do povo que é de Deus. E aí, o inimigo tem vencido batalhas contra nós, porque infelizmente nós pecamos em algum desses pontos aqui, né, e a gente acaba esquecendo muitas coisas. Então, que você e eu possamos nos atentar, que eu e você possamos nos atentar de que a fé, ela pode ser minada por esses inimigos e que nós precisamos pegar o nosso cercado e vigiar para que a gente não perca nenhum desses pontos. A paz, Marcelão. Glória a Deus. Paz do Senhor. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor possa nos ajudar a cuidar das nossas cercas, para que a falta de fé não tome as nossas vidas.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar os 6 inimigos da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar quem nós somos em Cristo, que nós somos justiça, que nós somos remidos, que nós temos que andar alinhado com a Tua palavra, que nós temos que confessar, fazer confissões de fé o tempo inteiro, Senhor, para que nossa vida ande em fé, que nós temos poder e autoridade no nome de Jesus para conquistar as coisas para o reino. Nós te agradecemos, Senhor, e não permita que os inimigos da fé venham tomar a nossa fé. Não permita que o inimigo da fé, Pai, que é Satanás, das nossas vidas, venha nos colocar esses inimigos e tirar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Jesus, por essa aula e nos guia, Senhor, pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Gente, obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe e que você medite nos versículos, na aula de hoje. Se você não assistiu a aula toda, vai estar gravado no Facebook, lá na live. Pode entrar, assistir novamente, porque eu tenho certeza que foi uma aula abençoadora, uma aula para fortalecer a nossa fé e para abrir os nossos olhos contra os inimigos da fé que tem o tempo todo nas nossas vidas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus aumente a tua fé, que Deus ajude você a meditar na palavra para que a tua fé aumente e você chute a cara do diabo e desses inimigos em nome do Senhor Jesus, que tem toda a autoridade, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe, um beijo, Deus abençoe a todos aí. Toma posse mesmo, Douglas, dessa aula, em nome de Jesus. Nós venceremos, porque nós temos o maior que está em nós do que o que está no mundo, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.